compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar a Maristela para vir aqui. Ela é uma estagiária que está aqui conosco durante a semana, é a esposa do pastor Jaime, um amigo antigo, que é um rabino messiânico. E eles fazem um trabalho de evangelização de judeus. E ela vai agora fazer um apelo. Nós estamos precisando de ajuda de pessoas, de voluntários, que têm interesse em aprender evangelizar judeus para a realização desse trabalho. Maristela, seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos ter uns slides aqui. Como o pastor falou, meu nome é Maristela, eu sou do Rio Grande do Sul, no Brasil. Estamos morando, a minha família aqui, 3 filhos, já adultos, 2 netos, na Virgínia, em Richmond, desde 1996. E nós fomos missionários com jovens com uma missão em vários lugares do mundo, por mais de 30 anos, até então que Deus nos falou que nós deveríamos voltar para as nossas raízes e tentar alcançar o povo judeu. E é isso então que nós estamos fazendo. Como parte do projeto que a gente tem, eu estou aqui durante o verão, até o final de julho, e eu foco principalmente no povo judeu que é descendente dos portugueses e dos hispânicos, ou dos espanhóis, que foram perseguidos durante a Inquisição, há 500 anos atrás. E hoje Deus está chamando eles de volta para suas raízes. E como aqui tem uma comunidade muito grande de hispânicas e também de brasileiros, então o projeto, esse verão, é de identificar essas pessoas aqui, principalmente ao redor da igreja. O nome, então, desse projeto é Zakar. Sefaradita, Zakar significa relembrar, ou lembre, e Sefaradita são como são chamados os descendentes de espanhóis e portugueses. Eu vou fazer um sinal para ela toda vez para passar os slides. Quem são os Anusim? Os Anusim, então, são os descendentes dos que sofreram a Inquisição, no reinado de Isabela e Ferdinando da Espanha. Em 1492, eles expulsaram todos os judeus da Espanha. E alguns judeus foram para Portugal. Quando eles chegaram em Portugal, o rei de Portugal queria casar com uma das filhas de Ferdinando e Isabela, ou Isabel em português, e eles exigiram que o rei de Portugal expulsasse todos os judeus de Portugal também. Isso aconteceu 4 anos mais tarde. Os judeus, então, que haviam encontrado abrigo em Portugal, foram obrigados a sair sob pena de morte, ou então teriam que se converter à Igreja Católica à força. Muitos deles se converteram à Igreja Católica. Muitos deles ainda estão seguindo o catolicismo hoje, porque os seus antepassados foram forçados a virarem católicos. Mas hoje, Deus está chamando eles de volta e nós vamos ver um pouquinho mais tarde. Então, os Anusim é justamente o povo que eu estou fazendo essa pesquisa para encontrar eles. Aqui nós temos 2 Anusims. A Margarete, no lado direito, ela veio do Panamá. E a Vicky, do lado esquerdo, o marido dela, nasceu no Marrocos e depois eles mudaram aqui para os Estados Unidos. Aqui é o meu filho, Daniel. Daniel mora numa cidadezinha pequena chamada Poria, de frente para o Mar da Galileia, casou com uma israelense, está lá agora, e está fazendo trabalho de tradução da Bíblia. Não ele traduzindo, mas ele tem uma escola que está começando agora em setembro, de tradução da Bíblia direto do hebraico, feito por judeus que falam várias línguas, e essa tradução vai ser feita em várias línguas. O Anusim. O que aconteceu com esse pessoal, então, esses safaraditos do Anusim? Eles foram aqueles que foram exilados para a Babilônia. Foram levados cativos, tempo de Daniel, foram levados cativos para a Babilônia. 70 anos eles ficaram na Babilônia.
Quando então Deus levantou Daniel, levantou Esdra, para que eles voltassem, então, reconstruíssem os muros de Jerusalém e voltasse o povo judeu novamente para Jerusalém, para a terra de Israel, muitos deles não voltaram, porque a vida estava muito mais fácil para eles, aonde eles estavam, no reino da Babilônia. Então, muitos resolveram não voltar para Jerusalém. E o que aconteceu, então? A partir dali, havia já nessa época, na época do rei Salomão, que quando eles construíram o templo, eles fizeram muitas amizades com o pessoal que mais tarde se chamaria Península Ibérica. Eles trouxeram muita madeira, por exemplo, para a construção do templo em Jerusalém. Então, havia uma comunidade muito grande nessa região. E esse pessoal que não voltou para Jerusalém no tempo de Daniel e de Esdras, então eles acabaram indo para a Península Ibérica, que mais tarde se tornou o que nós conhecemos hoje como Espanha e Portugal. Quando eles chegaram, então, aí essa história aconteceu da Inquisição. A Inquisição, claro, não começou naquela época, mas 1492 foi o tempo-chave, em junho de 1492, quando eles foram expulsos da Espanha. O que aconteceu é o seguinte, pouca gente sabe isto, mas Colombo, ele veio para a América um dia antes da expulsão dos judeus, porque Colombo ele foi enviado para descobrir uma terra onde judeus pudessem ter paz, viver em paz. E quem financiou a expedição dele para o caminho das Índias foi um judeu. O que aconteceu? Isso aqui eu estou fazendo um pouco também sobre a minha família. O que eu descobri sobre a minha família? Minha família, então, de Portugal, eles foram para a Holanda. E principalmente naquela região da Paraíba, no Brasil, muitos, Recife, aquela região por ali, muitos hoje são descendentes, estão ali no Brasil, são descendentes desse pessoal que de Portugal foi para a Holanda e da Holanda foi para o Brasil, quando os holandeses dominaram aquela parte, região do Nordeste no Brasil. E dali, então, da Holanda, hoje nós estamos aqui nos Estados Unidos. O que é interessante também para mim é porque eu sou Pereira Vieira, minha família, do meu pai, e os Vieiras, eles vieram através da Holanda, desembarcaram no Recife, fundaram a primeira sinagoga das Américas. Muita gente acha que a primeira sinagoga das Américas foi fundada em New Amsterdã, que hoje nós conhecemos como Nova York. Mas não é verdade. A primeira sinagoga foi fundada em Recife. Depois, então, com a expulsão dos holandeses do Brasil, quando os portugueses voltaram para dominar aquela região ali, 23 famílias brasileiras, judias brasileiras, saíram da cidade do Recife, daquela região, e vieram para Nova Amsterdã, onde eles fundaram a primeira sinagoga em Nova York, a primeira sinagoga dos Estados Unidos, que é uma sinagoga sefaradita até hoje. Próximo. O que Deus está fazendo hoje? Deus está trazendo de volta os anuncios dentre as nações. Este é um movimento novo, começou mais ou menos há 10 anos atrás, mas realmente começou a tomar força há 4 anos atrás, em que há milhares de pessoas que estão descobrindo que eles são descendentes de judeus. Pereira, Vieira, como eu já falei, Mendes, muitos deles também são, a Silva, a Santos, são tantos que o governo de Israel está falando que somente no Brasil há 42 milhões de descendentes de judeus. Então, Deus está fazendo esse movimento, é uma coisa nova, é uma coisa diferente. Por quê? Porque, mesmo que tenha passado mais de 500 anos desde a Inquisição, Deus não se esqueceu do seu povo. Eles levaram 70 anos como escravos na Babilônia.
400 anos escravos no Egito. Como é que Deus vai esquecer? 500 anos não faz diferença nenhuma para Deus. Próximo. Por quê? Por que que eles estão voltando? Obadias 20. Se você ler o livro de Obadias, você vai ver que ele intercala com as profecias bíblicas de antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, a Bíblia fala que os judeus vão retornar para a terra de Israel. Obadias 20 tem um versículo específico que fala sobre os judeus descendentes dos safaraditas que vão habitar o Neguev. O governo de Israel, na época de 67, quando houve a guerra com 6 nações árabes, uma das coisas que o governo de Israel falou com a comunidade internacional, nós não vamos entregar o Neguev, por causa dessa profecia. O governo de Israel é secular, era secular na época também. Eles não têm a mesma fé que nós temos, mas tem uma coisa, eles acreditam no que a Bíblia diz. Não porque eles acreditam em Deus como nós acreditamos, porque a maioria dos judeus, desde o Holocausto, têm sido seculares. Eles acreditam na Bíblia porque a Bíblia fala sobre a história do seu povo, mas eles não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. Mas eles sabem que está lá e eles falaram, nós não vamos entregar o Neguev, porque Obadias falou que antes do Messias voltar, porque eles ainda estão esperando o Messias, antes do Messias voltar, os descendentes sefaraditas vão voltar a habitar o Neguev. Há muita confusão por aí, e é uma coisa política, a gente não entra nisso, mas muito dos settlements, aquela coisa deles plantarem vilas no meio do deserto, dá muita briga, mas o que Israel está fazendo agora, está preparando 10.000 soldados para ir para a região do Neguev, para plantar mais settlements, porque eles estão esperando que agora é a época em que Deus vai mandar esse povo de volta. Muitos deles provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Babilônia. Muita gente não vai querer ir, porque Israel é um lugar difícil para viver. É muito difícil viver lá. Se você mora nos Estados Unidos, a maioria não quer. Março desse ano, uma das minhas amigas, que eu conheci justamente quando eu estava fazendo essa pesquisa que eu quero fazer aqui, uma jovem de 23 anos de idade, que morava na África do Sul, a família migrou aqui para os Estados Unidos. Ela foi um número 50.000 imigrante dos Estados Unidos a voltar para Israel. Ninguém fala sobre 50.000 pessoas que têm imigrado dos Estados Unidos apenas, têm imigrado para Israel nos últimos 10 anos. A gente não vê isso na mídia. Mas ela voltou porque ela é descendente desses safaraditas, morava na África do Sul, há muitos lá. E ela voltou e ela hoje está no exército de Israel. Eles cortam a idade, com 24 anos você não pode mais entrar, você já está velho demais para ser treinado. Ela tinha 23 anos e meio e conseguiu entrar. E ela acredita em Jesus, ela crê que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, é o nosso Messias, e ela está lá como testemunha viva. Tem outra também, a Cheryl Valentine também, está lá, imigrou há 2 meses, está fazendo um trabalho no meio dos refugiados sírios que Israel está recebendo agora. Em setembro nós vamos fazer uma visita lá e vamos visitar esse pessoal que está fazendo esse trabalho. Luciano, da Argentina. Luciano veio, passou 1 ano conosco, morando na nossa casa, aceitou a Jesus. E hoje também é da Operações Especiais do Exército Israelense. Nós vamos encontrá-lo também em setembro. Então, o propósito é identificar essas pessoas. Essa é a primeira parte do projeto. É isso porque eu quero mostrar para o governo israelense que está negando cidadania para esse pessoal que quer voltar,
nós vamos fazer pressão, porque é cumprimento bíblico e é isso que Deus tem me chamado para fazer. E agora o que acontece? A primeira parte do projeto é identificar essas pessoas, é saber aonde eles estão na sua jornada de identidade. E aonde se encontram na sua jornada espiritual. O que eles conhecem sobre Deus? Eles conhecem sobre Jesus? E a primeira parte do projeto não é uma evangelização, porque o que nós temos que fazer é seguir aquela direção que Deus está nos dando e o discernimento de saber aonde a pessoa se encontra na sua caminhada com Deus, encontrar com aquela pessoa ali e então espero que esta igreja aqui, talvez a igreja americana, nesta região aqui, vai continuar a caminhada com essas pessoas. Amém? Porque é cumprimento bíblico, está na hora, Deus está cumprindo as profecias, Deus não se esqueceu desse povo, e esse povo ainda vai ouvir a voz do Senhor, muitos deles estão ouvindo. Então eu convido você a participar comigo, eu só tenho 3 semanas aqui, e eu gostaria de ter um grupo que saísse comigo, eu vou ter um treinamento rápido com vocês, e o que eu estou pedindo são pessoas que já têm uma certa maturidade, o pastor, você vai para o pastor vai te dizer se você está pronto para fazer isto ou não, e aí então eu gostaria de, pelo menos hoje, saber quem tem um interesse. E eu trouxe os pacotes aqui, eu te dou um pacote, para você poder ler, dar uma olhada, perguntar alguma coisa, se você quiser perguntar, ligar para mim, mandar um e-mail. E-mail não sou muito boa, porque eu não checo e-mail todo dia, mas mensagem eu te respondo imediatamente, ou um telefonema. Mas vamos fazer isso, vamos trabalhar numa coisa que Deus realmente já começou a fazer. Amém? Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Oi? Pode deixar. Obrigado. Sobre a bondade de Deus. E eu gostaria de continuar lidar com esse tema esse atributo de Deus, que é a bondade dele. E nós começamos a pensar nesse assunto que eu chamo é uma série que eu estou chamando de Deus Continua Sendo Bom. E isso independe daquilo que eu sinto. Se eu estou doente, Deus é bom. Se eu estou com saúde, Deus é bom. Se eu estou com emprego, Deus é bom. Se eu estou desempregado, Deus é bom. Se as pessoas que eu amo estão vivas, Deus é bom. Se as pessoas que eu amo morrem, Deus é bom. O que eu sinto não muda quem Deus é. O que eu sinto não muda quem Deus é. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 13, que foi lido na semana passada, Davi, o salmista, questiona a bondade de Deus, quando ele pergunta nos 2 primeiros versículos, até quando? Até quando o Senhor vai virar a cara para mim? Até quando o Senhor vai ficar surdo para mim? Até quando os meus inimigos vão prevalecer contra mim? Até quando eu vou ficar virando na cama sem saber o que fazer? Até quando, até quando, até quando? Isso é o que ele sentia, só que Deus não virou a cara, Deus não ficou surdo, Deus não ficou indiferente, e Deus continua sendo o Deus que peleja por nós. Então, muitas vezes nós podemos sentir que o céu ficou blindado, que eu oro e parece que não passa do teto. Deus não está ouvindo. Mas isso é o que eu sinto. O que eu sinto não muda quem Deus é. E nós vimos que esse assunto foi tratado de forma bastante exaustiva por um filósofo moderno chamado David Hume. Esse David Hume questionou a bondade de Deus e levantou comentários profundos a respeito disso. E, resumindo, ele disse assim, ou uma coisa ou outra, ou Deus é bom ou Deus é todo-poderoso. David Hume é um filósofo da modernidade escocês, importante para a formação do pensamento, do nosso pensamento. Ou Deus é bom ou ele é todo-poderoso. Se Deus é bom e acontece tanta coisa ruim, ele não é todo-poderoso. Ou se ele é todo-poderoso e tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, ele não é bom. Só que existem algumas questões por trás disso, subjacentes a isso. A primeira questão, o primeiro ponto, é que nós vivemos em um mundo em desequilíbrio.
Nós vivemos em um mundo em desequilíbrio. Se você vê a história da criação, você vê que no capítulo 1 e 2, Deus cria o ecossistema, Deus cria a casa para nós morarmos. E no final do capítulo 1, versículo 31, ele diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Tudo estava nas condições perfeitas, ideais, a atmosfera era boa, o relacionamento entre os seres criados era um relacionamento harmonioso com a natureza também. Então, nós não tínhamos medo de tempestade, nós não tínhamos medo de furacão, não havia nada disso. Só que, no capítulo 3, o sistema entra em colapso. O pecado faz com que aquele sistema que estava em equilíbrio entre em desequilíbrio. Então começa a aparecer doença, morte, espinhos, parto com dor, as mais variadas formas de sofrimento e de dificuldade. E aí nós então começamos a conviver com isso tudo que não precisaríamos conviver. Por exemplo, não era para ter morte. A humanidade foi criada para viver eternamente lá no Éden, no paraíso. O que Jesus veio fazer? Jesus veio resgatar a vida eterna. Então, quando nós falamos em vida eterna, nós falamos sobre o resgate de algo que tinha antes da queda. Jesus é o segundo Adão que veio fazer aquilo que o Adão deixou a desejar. Então, não era para ter nada disso. Mas a morte faz parte desse sistema quebrado em desequilíbrio. E quando morre uma pessoa, nós aprendemos duas lições. A primeira delas é que se você tiver que fazer o bem, faz agora. Se você tiver que amar uma pessoa, ame agora, não amanhã. Ame hoje como se não houvesse amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Se você tem que dar um telefonema, se você tem que passar um e-mail, se você tem que mandar flores, se você tem que dar presente, se você tem que dar uma palavra de apreciação, de bondade, faça hoje. Nada é garantido para hoje à noite. Faça o mais rápido que você puder. Se você tem que fazer a visita, se você tem que chamar a pessoa para perto, faça agora. Quando morre alguém, nós aprendemos essa lição. A segunda lição que nós aprendemos é que eu posso partir a qualquer momento, porque faz parte da vida, faz parte do nosso sistema. A morte não está perto de pessoas idosas, nem de pessoas enfermas. Está perto de mim e de você. Você não sabe como ela está perto. A qualquer momento, nós podemos partir. Diante disso, quando morre alguém, nós não devemos perguntar por que ele morreu. Nós temos que perguntar por que não fui eu. Porque, não é por que ele morreu, é por que eu continuo aqui. Por que eu continuo vivo? Para que você está vivo hoje, dia 9 de julho de 2017? Qual é a intenção de Deus? É o quê? Que eu curta mais um dia de verão, que eu faça piquenique, que eu curta um churrasco? É para isso que eu estou vivo hoje? Por que outras pessoas morreram? Milhares de pessoas estão morrendo, morreram de ontem para hoje. Aliás, a noite que mais morre jovens, as estatísticas provam, é de sexta para sábado. A segunda é de sábado para domingo. Por que nós todos estamos aqui hoje? Qual é o propósito de Deus? A Bíblia resume o propósito da minha e da sua vida em 5 áreas diferentes. A primeira delas é a adoração. O propósito de Deus é que eu e você sejamos adoradores de Deus. Se você tem vivido uma vida para adorar você mesmo, para adorar os bens materiais, você está fora do propósito de Deus. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esse foi o objetivo de Deus ao permitir que sua mãe não te abortasse, não perdesse você, que você chegasse até o dia de hoje. Ser um adorador, uma adoradora de Deus. O segundo propósito de Deus é que eu e você sirvamos as pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que nós sejamos usados por Ele para servir as pessoas. O terceiro propósito de Deus para a nossa vida é que nós cresçamos espiritualmente. Que nós entremos em um processo de crescimento, de discipulado para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus é o nosso referencial. Então o propósito de Deus é que nós cresçamos, não que nós caminhemos para trás ou que fiquemos estagnados espiritualmente e emocionalmente. Esse é o propósito de Deus. O quarto propósito de Deus é que nós espalhemos. Deus quer que nós espelhemos a imagem dele, mas Ele quer que nós espalhemos também a pessoa dele através da evangelização e da obra missionária. Eu e você existimos não é só para ser frequentador de culto religioso em igreja, seja ela qual for, em sinagoga, em catedrais, em templos. O que Deus quer é que eu e você espalhemos a imagem dele através do testemunho pessoal, através da obra missionária, através da evangelização. Esse é o propósito de Deus. Se você se considera cristão ou cristã, você existe para isso. Seja lá quem for você.
Cada um de nós, todos nós, fomos chamados para a obra missionária. Alguns de tempo parcial, alguns no mercado de trabalho, alguns no campo missionário, mas todos nós fomos chamados por Deus para isso. E o quinto propósito de Deus é que nós participamos de uma obra, de um trabalho de integração, que é chamado povo de Deus, que é chamado igreja, que é chamado comunhão. Então, se eu e você existimos, nós temos que fazer parte de uma comunidade local, de um grupo pequeno de comunhão, de prestação de contas, onde nós experimentamos o cuidado de Deus, o pastoreio de Deus na nossa vida, aquilo que a Bíblia chama de mandamentos de mutualidade, uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A mutualidade de Deus acontece então nos grupos menores. Deus quer isso para a nossa vida. Então eu existo por causa disso. E nós, então, vimos isso na semana passada. Hoje, eu gostaria que nós olhássemos para o Salmo 23. Semana passada foi Salmo 13, que tem apenas 6 versículos. Hoje é o Salmo 23, que tem 6 versículos também. Só que eu gostaria que nós pensássemos hoje só no versículo 4. O Salmo 23 é o rei dos salmos. Na verdade, talvez o Salmo 23 seja o capítulo mais famoso da Bíblia, até mesmo mais famoso que João 3,16. Eu creio que muitos de vocês aqui conhecem o Salmo 23. João 3,16 é bem conhecido dos cristãos, dos evangélicos, mas o Salmo 23 é conhecido de gente até que não tem confissão religiosa nenhuma. O Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. E o versículo 4 diz assim: vamos ler juntos? Ainda que eu ande... A tua vara e o teu cajado me protegem, eu decorei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas esse é o salmo que fala, entre outras coisas, sobre o cuidado de Deus. E ele fala sobre os vales. E eu chamo essa palavra de hoje de o Deus dos meus vales, ou o Deus dos vales da minha vida. Há cerca de 2.900 anos, um rei sírio chamado Ben-Hadad tomou a decisão de invadir Israel. E ele mobilizou 32 nações para lutar contra o pequeno exército de Israel. E ele foi para tomar a cidade. Ele disse assim: diga para o rei Acabe que as suas mulheres, os jovens, os melhores jovens, o seu ouro, a sua prata, os seus carros, seus cavalos e cavaleiros são meus. Deus disse uma palavra profética, ele disse assim: vocês não vão prevalecer contra o exército sírio. E foi o que aconteceu. Israel ganhou de uma forma extraordinária, acabou com o exército dos sírios. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, veio até o rei Acabe e disse assim: preparem-se porque daqui um ano eles vão voltar. Preparem-se porque daqui um ano eles vão voltar. Um ano depois, eles voltaram. Só que alguns dias antes, os generais da Síria se reuniram e procuraram o rei Ben-Hadad e disse assim: sabe por quê? Sabe, está em 1 de Reis 20, versículo 23. Ele disse assim, sabe por que eles prevaleceram? Eles prevaleceram porque os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes que nós. Vamos pelejar contra eles nos vales, e assim seremos mais fortes do que eles. Então eles tiveram essa ideia, eles ganharam a batalha porque eles brigaram no topo das montanhas. Vamos brigar com eles na planície, no vale. O Deus de Israel é um Deus dos montes. Mas aí o profeta foi até o rei e disse uma palavra profética que está no versículo 28 do capítulo 20 do primeiro livro de Reis. Assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa multidão entregarei em tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor dos montes e dos vales. O nosso Deus não é um Deus apenas dos montes, mas é um Deus dos montes e dos vales. Monte na Bíblia, vale na Bíblia, é vale mesmo, é planície, é lugar baixo. É lugar baixo. Mas também vale aparece como figura de linguagem, no sentido metafórico. Aparece o que são os vales? Os vales são os momentos ruins, as lutas, as dificuldades, as adversidades, é a dor, é o sofrimento, é a doença, é quando nós estamos passando por vales. E temos alguns exemplos de vales aqui que eu coloquei. Josué menciona o vale da calamidade ou o vale da desgraça.
em Josué 7, 26. Eu não sei quantos de vocês estão passando agora pelo vale da calamidade. O seu mundo ruiu, o seu mundo está totalmente destruído. Eu não sei se tem alguém vivendo nesse vale. A Bíblia fala também sobre o vale de Baca, que é no Salmo 84, versículo 6. O salmista fala assim, que o homem que tem o coração aplanado, quando passa pelo vale de lágrimas, o vale de Baca, faz dele um manancial, o cobre de bênçãos quando vem a primeira chuva. Eu não sei quantos aqui estão passando pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca. Talvez você esteja chorando, lamentando, porque algo não aconteceu como você gostaria, algo está te frustrando. Eu não sei se você está passando por esse vale, o vale de Baca, o vale de lágrimas. A Bíblia fala também sobre o vale da aflição, Oséias 2, versículo 15, não sei se esse é o seu caso. E nós temos o vale da sombra da morte, que no hebraico, na realidade, o sentido é de vale da escuridão profunda. Não sei se você está dentro do vale sombrio, o vale da sombra da morte. Eu não sei qual é esse vale, eu não sei se você vive essa situação, essa circunstância, mas o fato é que o Deus que nós servimos não é um Deus dos montes, não é o Deus do verão, é o Deus do verão, mas é o Deus do inverno, é o Deus da vitória, é o Deus da festa, mas é o Deus do luto, é o Deus do sofrimento, é o Deus da alegria, é o Deus da tristeza, é o Deus do riso, mas é o Deus do choro também. O nosso Deus é um Deus que é bom e que está presente, seja qual for a circunstância da nossa vida. Não é um Deus ausente, não é um Deus indiferente, não é um Deus que vira o rosto para nós, seja lá qual for a situação que nós estejamos vivendo. E do que devemos lembrar quando passamos pelos vales? Primeiro, vales são inevitáveis. Então, vales são inevitáveis. Nós já sabemos que a vida não é um mar de rosas. Jesus disse lá no João 16:33 que nesse mundo tereis, porque eu venci o mundo. Então, é inevitável, ou seja, faz parte da vida, é inevitável, é inevitável. A vida, a questão não é, será que eu vou passar por um vale? A questão é, quando eu vou passar por um vale? Nessa sala tem pessoas que estão entrando para o vale, tem gente no meio do vale e tem gente saindo do vale. A vida é desse jeito. Qualquer um de nós aqui, a pergunta não é, será que eu vou? É quando eu vou? Então alguns de vocês estão saindo, graças a Deus, louvado seja Deus, você prevaleceu e você está saindo do vale. Alguns de vocês estão entrando, que Deus tenha misericórdia de você. E alguns de vocês estão no meio do vale. Eu não sei qual é o vale. Eu não sei se é o da sombra da morte, da lágrima, da calamidade. Eu não sei qual é o vale da desolação, mas a vida é feita de vales. Nós estamos vivendo, e a maioria das vezes, na verdade, a vida acontece mais no vale do que na montanha. Por exemplo, você passa no máximo 1 mês de férias, o resto é trabalho, é luta. Os tempos de montanhas são tréguas, é quando a guerra passa para nós termos um tempo de refrigério, mas não é a realidade da vida. A vida não acontece nos montes. É uma grande imaturidade, uma grande ingenuidade querer que a vida seja uma festa, seja verão o tempo inteiro, seja um constante estado de alegria e de riso. A vida não é assim. Nós estamos o tempo inteiro vivendo essa realidade das lutas, dos vales, das diferentes formas de lutas e de sofrimentos. Então, primeiro, vales são inevitáveis. Segundo, são imprevisíveis. Os vales são imprevisíveis, a gente não tem como agendar. Seria muito bom se eu pudesse agendar. Seria muito bom, por exemplo, que eu dissesse assim, olha, eu estou bem, minha saúde está ótima, meus relacionamentos estão bons, meu emprego está bom, meu casamento está indo bem, tudo está bem na minha vida. Agora, então eu posso ter problema. Eu posso ter problema, já que tudo está bem. Só que a vida não é desse jeito. Os problemas e as lutas são imprevisíveis. Quando nós menos esperamos, eles acontecem e nós não temos como agendar. Não está marcado lá no calendário. A gente marca no calendário, sabe o quê? Montes. A gente marca o dia da formatura, o dia do casamento, o dia da festa, o dia das férias, mas a gente não marca o dia do hospital, a gente não marca o dia do luto, a gente não marca o dia que é despedido do emprego. E os vales não estão no calendário. Eles são imprevisíveis. Quando menos a gente espera, ele acontece. Pode ser que o seu vale comece nesse dia lindo de sol, nesse dia ensolarado, porque eles são imprevisíveis. É importante saber isso a respeito dos vales. Eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis e eles são também imparciais.
eles são imparciais. Ou seja, ele vem para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pessoa. Não é para você perguntar assim, por que comigo? Por que não com você? Por que não comigo? São imparciais. Qualquer pessoa, pessoas boas, pessoas ruins. Eu passo por vales e por dificuldades, não é porque eu sou uma pessoa má, é porque eu sou uma pessoa. E pessoas passam por vales na vida. Então são imparciais. São imparciais. Nenhum de nós somos isentos. Por que eu não iria passar pelos problemas e lutas que qualquer ser humano passa nessa vida? Por que os problemas só acontecem no casamento da outra pessoa? Por que os problemas só acontecem com o filho e a filha das outras pessoas? Por que câncer é só nas outras famílias? Por que na minha vida, na minha família, eu não posso ser acometido por um vale difícil, um vale profundo? Os vales são imparciais. Os vales são para ímpios e são para crentes. São pessoas que confiam em Deus e pessoas que não confiam em Deus. Eu conheço muitos homens de Deus que são profundamente comprometidos com Deus, que passam por vales. A grande diferença entre um homem e uma mulher de Deus que passa por um vale de uma pessoa que não conhece a Deus, não é a ausência de sombra, mas é a presença da luz. Jesus é a luz do mundo. A grande diferença é que quando eu passo por um vale, eu tenho a luz, eu tenho Jesus Cristo. Eu não tenho só sombra, Então, os vales são imparciais. O Senhor Jesus disse, Deus faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Quarto lugar, uma boa notícia, os vales são temporários. Os vales não são para sempre. Os vales são temporários. Então, palavra de Deus para você, para te abençoar, para te dar um encorajamento. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso não é para sempre. Confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Você tem uma grande oportunidade agora de estreitar o seu relacionamento com o Senhor. O Salmo 30, versículo 5 nos diz assim que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. O que faz diferença no vale é a presença do Senhor. A alegria só é alegria pela manhã, quando na noite do choro eu encontrei com o Senhor. Se você passa a noite em desespero, pensando em suicídio, pensando em fugir da situação, dificilmente pela manhã você vai experimentar a alegria que vem do Senhor. Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não corro, eu não fico parado, eu não entro em pânico, mas eu ando. Por que eu ando? Porque o Senhor é o meu pastor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Senhor que cuida, que guia, que conforta, que resgata. É isso, eu não estou sozinho para lutar contra aquilo que quer me abater e me destruir. Vales, então, são temporários. 1 de Pedro 1,6 nos diz assim, há uma herança imperecível guardada nos céus para vocês, ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. 2 Coríntios 4,17, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo fala sobre os sofrimentos como leve e momentânea. Leve e momentânea. E olha que o apóstolo Paulo foi alguém que sofreu demais, que passou por vales terríveis. Mas ele fala isso sobre algo leve e momentâneo. Por que ele fala isso? Porque ele está comparando isso com milhões de anos na eternidade. O que é passar alguns anos tendo o problema que você está passando? Alguns de nós estamos passando por problemas há dias, outros há meses, outros há anos, eu não sei. Mas o que é esse tempo diante da eternidade? Nós sofremos demais, porque nós queremos que aqui seja a eternidade. Nós queremos que aqui seja o céu. Nós queremos que aqui seja aquele lugar onde não haverá lágrima, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor. Só que ainda não chegou esse lugar. Nós fomos expulsos do paraíso pelos nossos ancestrais, os nossos pais, Adão e Eva, mas nós ainda não chegamos no novo céu e na nova terra, no eis que tudo se fez novo. Nós estamos ainda no deserto, nós estamos ainda passando pelo vale da vida. E aqui no vale da vida tem lágrima, tem sofrimento, tem dor. O que faz a diferença aqui não é a sombra, mas é a presença da luz. E o que você mais precisa para enfrentar essa vida, a realidade nua e crua da vida, é a presença da luz.
é a presença de Jesus. Eu poderia dar para você 1000 palavras aqui de encorajamento, de autoajuda, mas tudo isso cai por terra diante da luta de verdade, da realidade nua e crua que é essa vida que nós vivemos. O que nós precisamos para passar pelas lutas da vida é da presença de Jesus. É saber que Jesus é o meu pastor, que o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nada me faltará, porque eu tenho um pastor que cuida de mim, que me guia, que supre as minhas necessidades, que me resgata, que me levanta, que me consola. E em quinto lugar, vales não são acidentais. Existe um propósito de Deus. E o propósito de Deus, quando eu passo pelos vales, é forjar o meu caráter e a minha fé. Esse é o propósito de Deus. O meu caráter cristão e a minha fé não são formados nas férias, na praia. Não é formado na festa, é formado no vale. É no vale que eu tenho encontro de verdade com Deus. É no vale que eu jejuo. É no vale que eu oro. É no vale que eu agonizo na presença de Deus. É no vale que eu tenho encontro com Deus. Nós temos a tendência de nos esquecermos do Senhor quando estamos com saúde. Olha, eu vivo isso, o Ministério de Oração vive isso. As pessoas buscam muito Deus quando estão doentes. As pessoas buscam muito Deus quando o casamento está em crise. As pessoas buscam muito Deus quando tem problema com os filhos, quando perdem o emprego. Mas a gente não encontra muita gente buscando Deus quando está tudo bem, quando tem saúde, quando o casamento vai bem, quando tem emprego, quando tudo vai bem na vida. A gente tem essa tendência. Os vales não são acidentais. Deus está mais preocupado no meu caráter, Deus está mais preocupado na minha fé do que no meu conforto e na minha conveniência. É desconfortável, mas Deus está trabalhando no seu caráter. É desconfortável essa situação, mas Deus está forjando em você a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus, a mente de Cristo. São nos vales que Deus trabalha, que Deus opera a cirurgia na nossa alma, que Deus trabalha nas nossas vértebras espirituais, que Deus nos coloca diante dele para que nós sejamos de fato homens e mulheres que enfrentam sim a vida com a cabeça erguida, não porque não tem problemas, mas porque nós temos um Deus e sabemos quem é esse Deus. E nós aprendemos quem é esse Deus quando nós estamos passando pelas lutas da vida. Sabe qual é a esperança para você agora, nessa fase, nesse momento da sua vida? É abraçar no Senhor, é agarrar na mão do Senhor e deixar que Ele te agarre. Essa é a esperança que você tem. Do contrário, olha, não adianta ser esperto nem esperta. Não adianta ter saúde, ser jovem. Você precisa, eu preciso, você seja uma pessoa nova, uma pessoa mais velha. O que nós precisamos, a esperança para nós é o Senhor. E o que fazer quando a gente passa pelo vale? Primeiro, recuse o desânimo. Por que nós ficamos desanimados? Nós ficamos desanimados por quê? Por causa do medo. Nós ficamos com medo. Eu não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O salmista está nos fazendo lembrar que nós temos duas opções. Nós ficamos desanimados e temerosos porque nós resolvemos colocar isso na nossa cabeça. A questão é o foco. Você pode ter problemas, mas você não precisa alimentar pensamentos desanimadores. Você pode lembrar disso. O Senhor é o meu pastor. Ao invés de ficar lamentando, você deve lembrar daquela palavra que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você fica desanimado por quê? Por causa do medo. Medo do quê? Medo de sombra, medo de assombração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é o vale da morte, é a sombra da morte apenas. Quem aqui já foi atropelado por sombra de caminhão? Dói? Lógico que não. É a sombra da morte. A morte faz dano, só que a sombra da morte não. E o salmista, ele nos faz lembrar que nós precisamos colocar o foco no lugar certo. E o foco tem que ser na luz e não na sombra. Muitas vezes nós estamos olhando só para a sombra. Sombra se movendo, nós temos que aprender algumas coisas, algumas lições a respeito das sombras. A primeira lição sobre sombra é que sombra é maior do que aquilo que projeta a sombra. Geralmente a sombra é maior. Você olha para a sua sombra, às vezes, dependendo da posição do sol, é gigante, é um negócio assim muito grande. O medo, muitas vezes, é maior do que aquilo que causa medo. Então, toma cuidado, olhe para o Deus que é maior do que qualquer um dos nossos problemas, que é maior do que qualquer sombra. Aliás, descansa na sombra do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente.
O melhor a fazer quando você passa pelo vale da sombra é procurar a sombra, né, do Onipotente. A segunda coisa sobre sombra foi isso que eu acabei de falar. Sombra não fere, sombra não machuca, sombra só amedronta, sombra dá susto. Mas sombra não fere, não machuca. Então, coloque isso na sua cabeça. A sombra só quer te causar medo. Sombra é assombração. E sobre sombra, a terceira coisa, eu já falei, onde tem sombra, só tem sombra porque existe luz. Se não houver luz, não tem sombra. Aí você tem a opção, ou você olha para a luz ou você olha para a sombra. Quando você estiver passando pelo vale da sombra, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, você tem a opção de ficar olhando para isso, ou você tem a opção de virar, dar as costas para a sombra e olhar para a luz. Para de olhar para a sombra, olha para a luz, olha para as promessas de Deus, olha para as palavras do Senhor. Quando você entra num túnel, num cano, para onde é que você olha? Para a luz. Você segue a luz. Você segue a luz para você poder sair do cano. Você entrou pelo cano, agora você olha para a luz para que você possa sair do cano. Quando você estiver passando pelo Vale da Sombra, esse Vale da Sombra é um lugar literal. Eu li sobre isso quando eu estava me preparando, e existe uma espécie de canyon, o Grand Canyon, tem um canyon em Israel que tem esse nome de Vale da Sombra da Morte. Muito possivelmente Davi passou por aquele lugar algumas vezes. É um Grand Canyon estreito que tem aproximadamente 250 metros de altura. E passar por esse lugar é algo terrível. Dependendo da estrutura emocional da pessoa, a pessoa pode entrar em pânico, porque a luz só aparece ao meio-dia. O resto do tempo é só sombra, é só escuridão. A pessoa tem que ter uma certa habilidade para andar na escuridão. Nessa situação da vida, nós temos que aprender, e nós aprendemos aqui com o salmista, a olhar, a colocar o foco no lugar certo. Não na sombra, mas na luz. Eu tenho que, em segundo lugar, o que eu devo fazer? Eu escrevi aí, relembrar da companhia de Deus. Mas eu quero mudar. Então, se você está anotando aí, escreve desfrutar da companhia de Deus. Desfrutar da companhia de Deus. Quando eu estou passando pelo vale, eu tenho que desfrutar, porque tu estás comigo. Esse salmo é lindo, é extraordinário, é uma poesia perfeita. Uma poesia perfeita. Estrategicamente, olha só o que acontece. O salmista está falando na terceira pessoa. Usa o pronome na terceira pessoa. Ele fala assim, ele, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele. Agora aqui no versículo 4 ele vai para a primeira pessoa, ele fala, tu estás comigo. Ele muda da terceira para a primeira pessoa. E tu estás comigo. Perdão, para a segunda pessoa. Ele sai da terceira e vai para a segunda pessoa. É muito interessante isso. Ele está falando do primeiro, olha, ele, Deus é o meu pastor, ele me guia, ele. Agora ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Uma coisa é você ouvir eu falar sobre Deus. Outra coisa é você ter o seu relacionamento com Deus. Quando você lê a história dos nossos patriarcas, você não vê escrito na Bíblia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque cada um deles tinha um relacionamento pessoal com Deus. Você não tem que servir, não é o Deus de Carlos, o Deus de Ricardo, o Deus da Gabriela, o Deus do André. É o Deus do Carlos, é o Deus do Ricardo, é o Deus da Gabriela, é o Deus do André, é o Deus de cada um de nós. Você tem que ter a sua relação pessoal com Deus. Não adianta você querer contar com a minha fé para enfrentar o seu vale. Você tem que contar com a sua fé. Você tem que contar com a sua relação com Deus. Você tem que conversar com Deus. Você tem que falar com Deus. Tu estás comigo. Está vendo como é que é? Não é assim, ele está comigo. Tu estás comigo. Estou falando com Deus agora. Deus está aqui agora. Eu sei que Deus está aqui agora. Isso não descobri agora. O grande problema nosso é que a gente quer o cuidado de Deus só na hora do vale. A gente não busca Deus antes. E aí, de repente, é no hospital, é no diagnóstico ruim que a gente quer experimentar o poder de Deus. Olha, Deus
se manifesta, Deus cuida de nós, mas Ele não quer cuidar de nós só no dia ruim, só no dia do vale. Ele quer ser o Deus dos montes e dos vales. Ele tem te dado a vitória no monte, você tem experimentado saúde, prosperidade, vida familiar boa, abençoada. É Deus quem está te dando isso. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu Deus, Ele não quer ser apenas o abençoador da sua vida, Ele não quer ser o milagreiro na sua vida, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Deus não quer ser curandeiro na sua vida, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer que você o busque, não apenas no vale, mas também no monte, quando tudo está bem. Alguns de nós estamos passando pelo manancial da bênção de Deus. Está tudo indo de vento em popa, está tudo indo muito bem. É nesse momento que Deus quer ser Deus também na sua vida. Ele quer ser glorificado. Então, quando você for almoçar hoje, lembra de orar. Lembra de dar graças. Quando você for festejar, testemunhe a presença do Deus da sua vida. Diga para todo mundo, se eu estou comendo isso é porque Deus tem colocado comida na minha mesa. Se nós estamos na praia hoje é porque Deus tem me dado vida. Não deixa Deus de lado, não deixa para lembrar de Deus só no leito do hospital. Não deixa para lembrar de Deus só quando as coisas estiverem ruins e você estiver na corte, porque seu casamento chegou nesse ponto. Lembra de Deus quando tudo está bem, quando você estiver passando pelo vale, quando você estiver na montanha, no manancial da bênção de Deus. Eu aprendo a confiar em Deus e a desfrutar da presença dEle. E eu aprendo, em terceiro lugar e último lugar, eu aprendo a confiar na proteção e direção de Deus. É isso que eu aprendo. O Senhor é meu pastor, a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara é proteção. O pastor usa a vara para tanger os animais, os perigos, para defender as suas ovelhas. E usa o cajado para resgatar, para guiar, para dirigir, para cuidar da ovelha com o cajado. Então eu preciso crer que Deus cuida de mim, confiar no cuidado, na direção e na proteção de Deus. Eu preciso crer, sabe no quê? Naquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está ruim? Você está apanhando? Está sofrendo? Está doendo? A grande questão é, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, se Ele é o Senhor da sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam juntamente. É complicado, né? Às vezes a gente dá graças a Deus quando a barra está pesada, né? Quando a coisa está quente, quando a chapa está esquentando. É difícil dar graças, mas se você prestar atenção, você tem muito motivo para agradecer a Deus. Se você tem algum motivo para agradecer a Deus, diga assim, aleluia. Diga assim, louvado seja Deus. Sabe que um dos grandes pecados que existe, sabe qual é? É não ser agradecido pela bondade de Deus. Nós ficamos achando que agora Deus permite doença. E a gente fica dizendo, Deus permitiu, eu estou doente, eu estou passando por esse problema. Olha, quanta coisa boa Deus já fez e está fazendo ao nosso redor. E a gente fica superestimando o vale e o problema. Tem coisas boas acontecendo. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Eu tive uma experiência há muito tempo, eu entrei em crise com a Bíblia. Com esse texto aqui, eu era muito novo, eu era muito criança. Quando uma vez que eu apanhei do meu pai, faz muito tempo, eu não apanhava muito do meu pai, eu apanhava mais da minha mãe. Mas do meu pai doía mais. Eu acho que era o jeito que ele batia. E uma vez ele me bateu de cinto. Então ele pegou o cinto e fez assim, chap, chap, chap. Aquilo para mim já era pior do que apanhar, porque assim, eu ficava pensando assim, a intensidade que vai chegar aquele negócio em mim. E aí ele me pegou e começou a bater assim. Eu falei para você não fazer isso e você me desobedeceu. Eu fiquei assim comigo, pensando, pô, cara, se é para bater, bate logo, não é para fazer discurso. Ele batia com palavras completas e com sílabas também. Foi um negócio sem sentido aquilo, sem noção. E eu fiquei em crise, como é que todas as coisas cooperam para o bem? Apanhar desse jeito? Primeiro apanhar, e apanhar desse jeito. Qual é o sentido disso? Mas aí Deus falou comigo, sabe o quê? Já pensou se seu pai fosse gago? Então, dê graças a Deus. Você sempre tem motivo para agradecer ao Senhor. Você sempre tem um motivo para agradecer a Deus. Sempre na vida. Então,
Confie na proteção e direção de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Você crê nisso? Então diga aleluia e fica em pé. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina que os vales são inevitáveis, que os vales são imparciais. Os vales acontecem na nossa vida quando a gente menos espera, eles são inevitáveis, eles não são acidentais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós devemos ter o Senhor na noite difícil do vale. O Senhor nos ensina, Pai, que nós devemos confiar na proteção, na direção do Senhor. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor é um Deus não apenas dos montes. Obrigado porque o Senhor é o Deus dos meus vales. O Senhor é o Deus dos meus vales. Obrigado porque o Senhor tem estado comigo, eu tenho provado a presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me suprido as minhas carências quando eu passo pelo vale. Obrigado porque o Senhor tem trazido consolo, refrigério. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado a resolver as questões mais difíceis. Obrigado porque eu não li sobre o Senhor, eu experimentei o Senhor. Obrigado porque o Senhor é mesmo Deus dos meus vales. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus dos montes. Sim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor pela saúde. Glória ao Senhor. Toda honra, todo louvor eu atribuo ao Senhor, eu tributo ao Senhor. Toda honra e louvor por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu te agradeço, Pai. Se eu tenho algo, se nós temos algo, se nós somos algo, é porque o Senhor é Deus. É porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Obrigado, Deus querido. E eu oro pedindo que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui. Abençoa, Senhor, esses homens e mulheres que vieram para cá. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está entrando para o vale e nem sabe que vai entrar no vale. Tenha misericórdia, Pai. Que essa pessoa experimente o Senhor nessa noite difícil, essa noite tenebrosa, esse vale tenebroso. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, esse querido, essa querida, que está no olho do furacão, que está vivendo um momento de amargura, um momento de lágrima, um momento difícil. Eu oro pedindo que nesse momento ele experimente o Senhor, que ele experimente o consolo do Senhor, experimente o refrigério, o sopro do Senhor. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor abençoe a vida daquele que está saindo do vale. Que ele saia curado do vale, sem trauma, sem ferida, mas com o coração cheio de louvor, cheio de exultação, cheio de gratidão. Porque o Senhor foi pastor, porque o Senhor guiou, porque o Senhor dirigiu, porque o Senhor resgatou. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse estendido a mão, ele teria sucumbido. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus das montanhas, mas o Senhor é o nosso Deus dos vales. Obrigado porque o Senhor nos deu e nos dá a vitória nos montes, mas o Senhor nos dá a vitória nos vales também. Obrigado, Deus querido. Obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo amanhã e eternamente. Prospera a sua palavra, exalta a tua palavra, exalta o Senhor mesmo, fala com cada um de nós, transforma o nosso coração, faça de nós homens e mulheres mais parecidos com o Senhor, porque esse é um propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Usa, Senhor, a tua palavra. As pessoas não vieram para cá para me ouvir, elas vieram para ouvir o Senhor. E eu oro pedindo, Pai, que o Senhor fale, que o Senhor use o que foi dito e que o Senhor transforme o coração de cada um de nós, para que sejamos, ó Deus querido, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus. Obrigado porque o Senhor continua sendo bom. Aleluia. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno do louvor, da honra e da
Senhor, que nada deixará nos faltar. Aleluia.